Doutor Enéas, só mudando um pouquinho de assunto um pouco aí, o senhor tem dito sobre o homossexualismo coisas bem incisivas. Eu gostaria, o senhor disse que é um vício, uma perversão. O senhor, como médico, sabe muito bem o tratamento que a Organização Mundial de Saúde dá ao tema. Agora, a pergunta é o seguinte: o homossexual vai ser discriminado no seu governo? E o que o senhor pensa do tema? Perfeito. A pergunta é clara e vamos respondê-la da mesma maneira que temos feito em todos os locais. Viro para o senhor, né? Bem devagar. O homossexual, sem dúvida, pertence a um grupo, veja o senhor, que se generalizasse, representaria a extinção da espécie. Dois homossexuais... Isso o senhor fala com base em estudos do senhor? Meu Deus, os dois homossexuais têm espermatozoides, não têm óvulos. É impossível ver reprodução, por favor. Isso é curso primário, não é ginásio, não é universidade. Claro. Por favor. Por favor. Tudo bem, tudo bem. É óbvio, né, doutor? Não, mas ele está perguntando. Não, tudo bem. Eu me equivoquei na pergunta. O senhor é que fez a pergunta, fui eu. Tá, tudo bem. Por favor. Doutor Enéas, perdão, mas com o avanço da ciência... Não, senhor, não há avanço de ciência, um minutinho. Para o senhor e para os telespectadores que não são obrigados a ter estudado medicina. Quando a gente nasce, nós temos cromossomos. Por mais que se façam operações, intervenções cirúrgicas, que se extirpe a genitália externa de um homem, que nasceu homem, que se fabrique um órgão genital feminino com silicone, por mais que se criem seios artificialmente, que se faça a depilação, cada cromossomo é uma unidade que está dentro do núcleo. Doutor Enéas, não, por favor, não, mas eu tenho que responder. Eu preciso explicar isso. Todo mundo sabe que homem com homem não dá filho, mulher com mulher não dá filho. Eu gostaria de saber a discriminação e o que o senhor pensa do tema. Sabe? A resposta sobre o tratamento do homossexual é importante. A lição Ela é importante do seu ponto de vista. Mas a pergunta dele, nem todos os ouvintes pensam exatamente o que eu estou dizendo. Tem gente que pode até pensar que o homossexual, ele disse, a ciência faz avanços. Alguém disse aqui no programa. Alguém disse, mudar a base genética, que eu saiba, transformar XX em XY em XX, eu não conheço isso. Tá, mas agora com relação ao tratamento que o senhor dá. Vamos lá. O tratamento. O homossexual é um ser humano, como qualquer outro. Ser humano, que merece respeito, merece educação, merece escola, quer dizer, educação, merece hospital, merece tudo. Agora, uma coisa é ele existir como ser humano. Vou falar bem devagar para não haver distorções. Outra coisa é ele ser apresentado como exemplo de comportamento sexual. Veja bem, ele pode ser exemplo como artista, um escultor, um pintor. Agora, ele não pode. Está errado quem disser isso, porque a sociedade, veja, senhor, é feita para se reproduzir. Não estou nem usando textos bíblicos, estou falando de ciência. O maior de todos os impulsos que existem no planeta é o da preservação da espécie. É maior até o que da preservação do próprio indivíduo. Então, o homossexualismo, veja, senhor, ele não pode ser apresentado como uma terceira via, como um caminho natural. Não. O homossexualismo é, veja, senhor, um desvio. De que natureza é? Há muita discussão. Muita discussão. Quando o senhor citou a Organização Mundial de Saúde, eu conheço o que o senhor está dizendo. Há muita discussão. Não há consenso. Mas uma coisa é clara. Ser homossexual não é um exemplo do ponto de vista de atividade. Vai ser discriminado no seu governo? Vai ser dito exatamente isso que eu estou dizendo aqui, antes, durante e depois. Vai ser tratado com todos os direitos a que um ser humano tem direito. Isso é tudo bem. Não, então é porque... Eu só queria entender o seguinte, ao longo do programa o senhor chamou os políticos de escória... Não, ele pertence à escória. Pertence, tá bom. Pelas atitudes que vêm a público. Tá bom. Eu não os conheço pessoalmente. Eu só queria terminar a pergunta. Pois não. Desculpe, bom, políticos, o senhor já esculhambou à vontade. A imprensa dedica-se à luxúria e a fazer a pregação do que o senhor acha que são os candidatos dela à imprensa. Mas os técnicos do governo... Espera um pouquinho, só terminar a pergunta. Os técnicos do governo só negam informações, o senhor não consegue... esconde, mistifica, etc. Tal. As pessoas sem o mínimo de educação formal, que no Brasil são a maioria, não deveriam, enfim, ter acesso a qualquer cargo político, público. Além do senhor, quem mais presta no país, doutor Enéas? Mas que maneira inteligente do senhor me lançar contra a população. Veja bem, uma maneira extremamente inteligente, que o caracteriza o que eu vejo nos seus escritos, quando vez por outra leio, aliás, escritos interessantes no seu jornal. Veja o senhor, eu não fiz nenhuma apologia aqui, veja, de ser eu a única exceção. Eu disse no quadro de candidatos à presidência da República. Vamos botar um ponto exatamente em cima do i. No que aí está, no que chegou como candidaturas à presidência da República, eu não vejo nada que me impressione, por favor, para ser claro. Eu não disse que não há indivíduos. O senhor quer saber onde há um número enorme de indivíduos de valor gigantesco, fora da política? Nas Forças Armadas. Fora da política, não necessariamente. As Forças Armadas têm indivíduos de valor, o senhor não gosta delas, é um direito que o senhor tem. Mas há indivíduos de valor...
Não, é evidente. Eu leio alguns dos seus escritos, não leio todos que não tenho tempo. Mas veja bem, há uma reação natural dos senhores, porque os militares se caracterizam por uma coisa chamada ordem, disciplina, respeito, coisas de que eu gosto também. Agora, mas nós não. Nós queremos a desordem. Olha, os senhores, perdão, de novo, os senhores, amor de Deus, a imprensa, ela se caracteriza e ela vive, ela se nutre do escândalo, perdoe. Médicos, colegas meus, fazem trabalhos extraordinários no Brasil. Isso não é notícia. Notícia é o estuprador de menores. Ele vai para a página da revista Veja, vai para a capa da revista Veja. Por que você está falando tanto da revista Veja? Eu citei 2 vezes, é o órgão de maior poder de penetração, né? Ué, não é o órgão. O dia desse, um senhor dele ligou para mim que fazia entrevista. Eu falei, não, eu faço entrevista com os senhores com gravador, com qualquer órgão. Por quê? Porque eu não acredito, ué. Os senhores distorcem dessa matéria que o senhor tem na mão, há coisas que eu não disse aí. Quando ele me perguntou, eu disse, é verdade, eu disse. Não tem por que mentir. Mas há coisas... E o senhor vai dizer assim, reaja, para daqui a 6 meses vira retratação, quando tudo já acabou, que adianta... Eu gostaria que o senhor me confirmasse o seguinte: o jornal o Globo, no dia 12 de maio, publicou uma expressão atribuída ao senhor. Eu gostaria de perguntar ao senhor se ela procede ou não. Ele diz o seguinte: o senhor teria dito que a classe política brasileira é representada pela escória da sociedade. Sem O senhor disse isso? Disse com os mesmos termos. Então, eu quero respeitosamente perguntar ao senhor o seguinte: o senhor se inclui nisso? Não, por isso não quis ser candidato a nada. Quando eu disse escória, eu quero dizer o seguinte: é difícil, claro que há exceções em todos os níveis, em todos os meios. Mas é difícil o senhor encontrar no cenário político um cientista. Um homem que tenha dedicado sua vida à ciência. Geralmente ele sente repugnância pelo processo. E por que ele sente esse sentimento específico? Porque se criou toda uma imagem, que é a imagem das ruas, não é a imagem da imprensa, é a imagem nas ruas, de uma aversão pelo político. O político geralmente é vaiado. O político geralmente é alguém para quem se olha assim, cheio de vida fácil. E quando a gente acompanha todo o processo, a gente vê que na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, o sujeito se aproxima para tirar vantagem. Ele se aproxima porque ele fracassou na vida profissional. Ele não é um indivíduo que tenha tido uma carreira com brilho naquilo que faz. Doutor Enéas, desculpe, nós temos aí concorrendo o maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Muito bem. O Isso senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer. Mas, quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tenho nada em particular contra esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Como sem preparo? Um O por preparo favor. só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. O conceito de preparo Isso não faz se limita sentido. aos sábios. Não, preparo. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e por isso eu me sinto muito... Um minutinho, senão deixa eu terminar a expressão. Claro, o senhor tá tem vontade, todo o direito de claro, redarguir. claro. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? Não, quem disse que não serve? Isso é um minutinho. Então, se o curso primário, o antigo... As escolas brasileiras hoje servem muito pouco. Eu não fiz a escola atual, senhor. Eu fiz há 50 anos atrás. Sim, mas o senhor concorda que hoje ela serve muito pouco, né? Elas servem pouco, mas é melhor a escola do que a não escola. Permita-me só terminar o pensamento aqui. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender. E que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, eu não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico Você está preciso. mostrando um preconceito absurdo. Não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de Claro, treinamento. não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Exige que seja um Mas, cidadão como é que o que presidente tenha legitimidade no seu poder
que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, Pera um instantinho, as mesmas pessoas, os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo o direito de ter seus candidatos. Não, é natural. Por favor. É natural. Em por favor. 89, não um minutinho. É essa a questão. É, sim, senhor. Não, Porque senhor, como minutinho. meus candidatos, nossos candidatos. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa, tão preparada quanto sou hoje. Os mesmos diplomas que tenho hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto dos senhores alguém que admita, que aprecia o que eu digo. Agora, então, se há o preconceito não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando? Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Dê-me uma razão. Eu dizia as mesmas coisas. Qual é a vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. Ele um operário comum, não estou me referindo ao aluno, um operário comum que educou os seus filhos, que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como, aliás, o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, que eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida do senhor. Por favor. O senhor eu estou obrigado a dizer. Pois não. O senhor está sugerindo que, para a presidência da República, da República, façamos como se fazia até, de certo modo, na Grécia, um concurso de livre docentes? Olha, um concurso seria algo extremamente mais legítimo do que isso que aí está. A lei eleitoral foi feita assim agora, dizer que é muito boa. Ela é melhor do que a anterior, mas ela foi feita assim, veja o senhor. Ela dá a um candidato 7 minutos de exposição, apesar de estar todos os dias nos jornais. Dá outros 5, 6. Eu terei 1 minuto para expor. Eu lhe garanto uma coisa, e digo para o senhor e para todos que ouvem. Exprimindo-me durante 13 minutos, não haveria segundo turno. Eu vou dizer por quê. Porque, espera aí, se o senhor conversar com o homem da rua, o que ele quer ouvir é exatamente o que eu estou dizendo. Não tenha dúvida. Eu queria que o senhor me desse uma resposta. Pois não. Seria melhor que fosse um concurso de livre docência, de títulos e Olha, veja bem, devagar. Eu quero dizer o seguinte. E currículos? Para responder ele, por favor. Dever-se-ia exigir um mínimo. Não é um concurso para docência, que isso pressupõe uma especialização. Né? Isso pressupõe a entrada numa seara específica de atividade cognitiva. Não estou dizendo isso. Não, o mais diplomado, não necessariamente. Graduado. Exige-se um mínimo de preparo. Mínimo. Segundo, exigir-se preparo formal de faculdade. Formal. Eu não conheço preparo, veja o senhor, a não ser, é claro, isso é raro, a gente encontra o autodidatismo, que eu fiz em algumas disciplinas. Mas a formação curricular é fundamental para que uma pessoa possa manifestar-se acerca de um tema. Estamos todos aqui. Se alguém fizer a pergunta do auditório, aqui não há um auditório, se fizer a pergunta da rua, qual é a natureza da luz, se não houver ninguém aqui que tenha estudado ciência... Perdão, só um segundo. O senhor está desse jeito, e se vamos pensar só para pensar, ir para um certo extremo, impedindo que o povo vote. Ele não tem preparo para opinar sobre assuntos dessa Eu não disse isso, eu não disse que... Veja, senhor, se eu não Sim, mas o senhor disse exatamente isso. Não, eu falei de quem vai dirigir. Veja, senhor. Mas quem vai escolher também tem que estar preparado para uma missão O raciocínio leva isso. O raciocínio leva isso. Não disse isso. Veja, o senhor, para o só votariam os homens bons. Aqueles com um certo nível de preparo. A República Censitária. É natural que os senhores pensem assim, e é natural que os pontos de vista sejam diametralmente opostos. Claro, eu respeito. Mas eu não disse isso. Eu disse o seguinte, primeiro que a discussão não leva a nada, porque a Constituição aí está e vai ser como ela determina. É eleição. E qualquer pessoa, mesmo semi-analfabeta,
como é o candidato do PT, é candidato a presidente, está tudo bem, isso não tem dúvida nenhuma. Agora, representa um protesto da classe média contra o que aí está, o que sempre esteve, quer dizer, há muito tempo está, há muito tempo. Porque o senhor Getúlio Vargas era um homem preocupado com a nação, sem dúvida, estou elogiando um aqui. Doutor Neto, eu queria abrir Getúlio Vargas e Fidel abrir Castro já são dois ditadores. Se o senhor elogiados. se o senhor quer olhar sob esse prisma, se para o senhor é extremamente elogiável um presidente que é um boneco, se o senhor gosta disso, eu respeito sua tese. O que está nos seus esquemas, eu não penso assim. Dê-me o direito de pensar diferente. Não, lhe dou o direito. Eu só exato. quero que o senhor diga. Não, mas- Então, vamos voltar à pergunta do Fidel Castro. O senhor disse que não era bem assim. Mas não é assim por causa do Qual é o seu socialismo. modelo? Qual é o seu modelo de estadista, vai? Estadista, vamos Do devagar. presente ou do passado? Do passado. Vamos para homens de personalidade forte que me impressionaram. Não são da minha geração, então só leitura. Meiji no Japão, criador da Era das Luzes, que endireitou o Japão e preparou o Japão para ser a potência que é hoje. Só que Criou as bases. ele era um absolutista e não foi eleito pelo povo. Sim, Não, isso ele- é irrelevante. Getúlio Vargas foi ditador e depois foi eleito. O que provou que o povo queria ou Quer dizer, ser desejava. absolutista é irrelevante para o senhor, foi isso que eu vi? Quando o senhor diz absolutista, precisa ter Não, cuidado. foi ele O senhor que volta a Luís XIV. Não, é a né? história do Japão Não, que diz. Pois é, então. Não, eu estou citando homens que têm coragem de agir contra o poder constituído, contra esse sistema apodrecido que faz com que uma terra que é a mais rica do planeta, uma terra que é abençoada no seu subsolo, que tem a maior riqueza e água potável do planeta. Doutor Neves. Peraí, Doutor- que não, faz com doutor que essa Neves. terra esteja mergulhada nesse processo Doutor Neves. há muito tempo e não saia dele, Doutor não Neves, tem a possibilidade de doutor sair. Neves, já que o senhor tocou